Imagina a cena, você deitado no sofá, 11 horas da noite, o celular está nas suas mãos há mais de uma hora. E você viu 37 stories, curtiu 4 vídeos, salvou uma receita que nunca vai fazer, mas não postou absolutamente nada. Nenhuma foto, nem um pôr do sol, nem um bom dia com filtro, nada. E sabe o que é mais louco? Você não sente mal por isso, você simplesmente não sente a necessidade. Agora me diz, quantas vezes alguém já te olhou torto e falou, mas por que você não posta? Você não existe nas redes sociais? Pois é, você consome conteúdo, mas nunca posta nada. Você é o que a galera chama de louco, é uma fantasia digital, é um invisível. E eu vou te falar a mesma coisa que talvez ninguém tenha dito com a honestidade que merece. A maioria dos vídeos que tenta explicar para você por que você não posta, estão errado ou pelo menos incompleto. Vão te falar que você tem medo de julgamento, que você é misterioso, que valoriza a privacidade, que é um pensador profundo e seguro e que não precisa provar felicidade para ninguém. Bonito, né? Isso soa quase como um horóscopo feito sob medida para o seu ego. Mas a verdade, a realidade é muito mais complexa, muito mais bagunçada, muito mais fascinante do que qualquer lista de 5 traços de personalidade. E é exatamente isso que eu vou destrinchar aqui com você. É como se a gente tivesse sentado num café, sem filtro e sem pressa. Porque o que eu descobri é o que é a ciência, a psicologia, até o neurocientista Jonathan Haidt estão apontando é que não postar não é uma coisa só. Não é um segredo Jedi, não é uma superioridade moral, não é uma timidez disfarçada de mistério. Para muita gente, é uma decisão racional depois de entender como funciona o mecanismo dos vídeos, das redes sociais. Aquela máquina de dopamina em frequência imprevisível que transforma cada notificação numa alavanca de caça-níquel para outras é um traço psicológico profundo ligado ao que a psicologia chama de lux, de avaliação interno. E para muitas e muitas outras é cansaço mental, fadiga emocional, autopreservação pura. E eu vou te mostrar exatamente como cada uma dessas chamadas funciona. Então fica comigo até o final, porque o que vem agora vai mudar a forma de você enxergar não só o seu telefone, mas a sua própria existência nele. Bora? Vamos começar pelo elefante na sala. O mecanismo do vício. Você sabe por quê? Que você abre o Instagram, o Twitter, o TikTok, mesmo sem querer? Isso não é porque você decidiu, é dopamina. Mas aqui vai os detalhes que quase ninguém te conta. O pico de dopamina, ele não vem quando você recebe uma curtida. Ele vem antes, na antecipação, no será que vou ter like? E isso, pessoal, é o mesmo circuito neurótico de um cassino. As maquininhas caça-níquel, lembra? Pois é, ela não te vicia porque que você ganha. Ela simplesmente te vicia porque que você não sabe se vai ganhar. Frequência imprevisível, recompensa intermitente. Os algoritmos das redes sociais, eles sabem disso melhor do que você. Eles rastreiam cada curtida, cada segundo que você para num vídeo, cada scroll, e entrega conteúdo numa tendência irregular. Isso calculado para manter seu cérebro naquele loop de mais um, só mais um. E você não está usando um app, você está numa roleta emocional que nunca fecha. Agora multiplica isso por uma geração inteira. Jonathan Haidt, psicólogo social da Universidade de Nova York, chamou isso da a grande configuração da infância. Entre 2010 a 2015, a infância migrou do quintal, da rua, do brincar ao ar livre para uma tela de 5 polegadas. E o resultado? A partir de 2012, 2013, o gráfico de depressão, ansiedade, automutilação em adolescente dispararam simultaneamente nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido. Nos países nórdicos, não foi um país, não foi uma cultura, isso foi global. É como se alguém tivesse ligado o interruptor. E os 4 danos principais que o Haidt mapeia são devastadores. Privação social, jovem de 15 a 24 anos, caíram de 2 horas por dia com os amigos para apenas 67 minutos. Privação de sono, luz azul suprime melatonina, a notificação mantém o cérebro em estado de alerta. Destruições de atenção. Um adolescente médio recebe 237 notificações por dia, 1 a cada 4 minutos acordado. É vício puro. No Brasil, a média de 3 horas e meia por dia em redes sociais. Faz as contas, são 53 dias inteiros por ano, 53 dias olhando para uma tela que foi desenhada para te prender. E o mais cruel,
afeta cada um de um jeito diferente. Meninas, elas são bombardeadas por comparações visual, Instagram, padrões de belezas irreais, filtro que distorcem a realidade. Meninos caem no vício de prazeres imediatos, pornografia, videogame, jogos de azar, disfarçado de entretenimento. A privação social é talvez a mais silenciosa que você está conectado. Você está conectado 24 horas por dia, mas se sente mais sozinho do que nunca, porque a interação social é assíncrona e descartável e editável. Não tem abraço, o silêncio constrangedor, a risada fora de hora. E é exatamente aqui que a história começa a fazer sentido para quem não posta. Porque quando você entende o tamanho do estrago, quando você vê que o jogo é viciado desde o design, aí que você começa a entender porque tanta gente simplesmente escolheu sair. Mas será que é só uma escolha racional? Ou tem algo mais profundo, mais psicológico, mais interno, acontecendo na cabeça de quem nunca postou, de quem nunca apertou o botão de publicar? E isso é o que a gente vai destrinchar agora. Existe um conceito na psicologia que explica muito mais de qualquer lista de 5 traços de pessoas misteriosas. Chama-se loucos de avaliação interna. Traduzindo, sem academicismo, é aquela pessoa que vive a experiência e sente a satisfação e sem precisar que ninguém confirme. Ela cozinha um jantar e sente o cheiro, prova, sorri e não pensa, preciso fotografar isso. Viaja, pisa o pé na areia, fecha os olhos e o momento já valeu. Não precisa de 200 visualizações para confirmar que existiu, não do algoritmo. E olha, isso não é arrogância disfarçada, não é eu sou superior porque eu não posto. É simplesmente uma arquitetura psicológica diferente. As pessoas não estão rejeitando o mundo, elas já têm um mundo dentro delas. E isso numa era aonde o mundo grita, olha para mim, é quase um superpoder silencioso. Mas vou ser honesto contigo, essa não é a causa mais comum. A causa mais comum é a que ninguém tem coragem de falar com você em voz alta. É cansaço mental, fadiga emocional. E sabe o que acontece quando você abre um feed? Às 8 da manhã, comparação social involuntária. Você vê alguém em Berlim enquanto você está em um ônibus lotado. Vê um corpo perfeito enquanto você nem ainda tomou café. Vê a promoção de um colega enquanto você está contando moedas para almoçar. E não é inveja, é uma ansiedade sutil, quase invisível de ver os destaques dos outros enquanto você ainda está nos bastidores, nos rascunhos, no caos. E a pessoa se afasta não por tristeza, não por drama, por autopreservação, por maturidade. Ela fez a conta, consciente ou inconsciente, e decidiu, esse ambiente me faz pior, eu vou sair. E isso, meu amigo, não é fraqueza, é inteligência emocional em estado puro. Tem uma camada mais filosófica que arruma tudo. As redes sociais surgiram para conectar, né? Para aproximar, mas na prática, muitas vezes afastam quem não posta, entendeu? Mesmo sem saber nomear, porque preferem um jantar com 3 amigos de verdade a uma festa com 200 desconhecidos que prefere uma conversa no sofá a 300 emojis de coração. É a diferença entre nutrição e caloria vazia. E mais, as redes sociais operam com 3 engrenagens: comparação social, busca de validação interna e captura de atenção. São armadilha diária, desenhada para te puxar de volta toda vez que você tenta sair. E quem não posta? Não luta contra essa armadilha e não gasta energia resistindo. Simplesmente sai do jogo. O silêncio, numa era de gritos, desesperado por atenção, vira um ato de liberdade, de evolução quieta. Mas calma que é agora que vem a parte que eu acho mais bonita dessa história. O que muda de verdade na sua vida quando parar de postar? O que essa pessoa redescobre? Porque não é só ausência e presença. E é sobre essa liberdade que a gente vai falar agora. Eu vou te pedir para você fazer um exercício rápido. Pensa na última vez que você pegou o celular para tirar uma foto. Antes mesmo do clique, o que passou pela sua cabeça? Esse ângulo é bom, vou postar isso. Será que vão curtir? Pois é, o que a gente posta não é comunicação genuína, é o que eu gosto de chamar audição inconsciente para pertencer. Cada foto, cada story, cada legenda ensaiada está gritando baixinho: olha eu aqui, eu sou legal. Me aprovem, me digam que eu existo. E não tem nada errado com isso, é humano. Mas quando você para, quando você desliga esse impulso, a primeira coisa que acontece é estranha.
quase desconfortável. Você vê um pôr do sol absurdo e a mão já vai pro bolso. E para, porque não tem mais plateia, não tem mais coração digitais para validar. É aí que pela primeira vez em anos você vive um momento para si. Cozinhar sem fotografar, viajar sem story, conquista algo e não pensa no enquadramento. Aquele impulso de que eu preciso postar isso não é natural, saca? Foi condicionado por anos de loop de dopamina. E quando ela quebra, você redescobre um prazer que estava soterrado embaixo das notificações. E aqui vem a parte que eu acho quase poético. Quando você para de performar e começa a viver a vida complexa, bagunçada, sem filtro, sem legenda pronta, sem trilha sonora escolhida ao dedo, você reconecta com desejo silencioso que nem sabia que tinha, com medo dos não ditos, com aquela bússola interna que estava descalibrada há tanto tempo que nem sabia que existia. Isso não é ódio das redes sociais, não é eu sou melhor do que todo mundo. É simplesmente não se sentir mais perto daquilo. É como um casaco que serviu por anos, mas agora ele aperta. Você não odeia o casaco, ele só não serve mais. E os benefícios corretos? Estudo mostra diminuição real de ansiedade, depressão e estresse. Aquele FOMO que te corroía aumentou drasticamente a capacidade de foco. Sabe aquele livro que você quer terminar há 3 meses? Aquela ideia que está guardada na gaveta? O espaço mental aparece. Porque você devolveu para o seu cérebro as 2, 3, 4 horas que estava entregando para um feed infinito. Mas eu preciso te falar uma coisa que talvez seja o mais importante desse vídeo inteiro. A gente confundiu visibilidade com valor. Ser notado virou sinônimo de ser importante. Ter views virou sinônimo de existir. Não é? Pensa no momento mais marcante da sua vida. O nascimento de um filho, ou luto por alguém que você amava, aquele crescimento pessoal silencioso, às 3 da manhã, quando uma ficha caiu e ninguém estava lá para ver. Nenhum desses momentos teve hashtag, nenhum deles foram performados. Ele viveu na memória, não na mídia, no peito, não no perfil. E quem não posta, não tem um segredo Jedi. Não é um extrovertido se escondendo do mundo. São pessoas que encontraram a paz no canto do silencioso da existência. E entenderam que você não é feito para ser performance constante. Você é feito para ser humano. E agora eu vou te deixar com uma última reflexão, que para mim resume tudo. Uma frase que eu quero que fique guardado na sua cabeça por dias. Então é isso. O grande objetivo aqui não é viver momentos para postar. Não é encontrar um ângulo perfeito, a legenda genial, a trilha sonora que vai viralizar. O grande objetivo eu vou falar bem devagar para isso entrar na sua cabeça. É viver momentos tão incríveis, tão seu, tão presentes, que você simplesmente esqueça que existe o celular. Que o bolso pese, mas a mão não vai para ele. Que o pôr do sol dura 10 minutos e que você não sabe dizer se durou 13 ou 5 minutos, porque você estava dentro dele, não performando, não editando, não pensando em quem vai ver, só existindo, humano, complexo, bagunçado, livre. E se hoje, agora, enquanto você me escutar, você sentir um incômodo, uma pontada, talvez eu preciso repensar em relação a isso, não ignora, não deixa para segunda-feira. Faz um experimento simples hoje. Uma única experiência do seu dia você vai viver sem registrar, sem fotos, sem stories, sem Twitter, só para você. E repare no que muda, na textura do momento, no peso dele, na memória que ele vai deixar. Agora eu quero te perguntar uma coisa, e eu quero que você responda de verdade nos comentários. Não precisa performar, não precisa de texto bonito. Só me diga quando você viveu algo incrível e não sentiu vontade de postar. A última vez que você teve um momento só seu, sem plateia, e mais, e se você é do time, do invisível, que só consome e nunca posta nada, do silêncio que ninguém vê. Me conta por quê? É cansaço? É escolha? É paz? É medo? É tudo isso junto? Eu vou ler seus comentários, porque esse vídeo não é sobre julgar quem posta, é sobre entender quem não posta e validar que tá tudo bem, que você não precisa existir para um algoritmo para você existir de verdade. E se esse vídeo te fez pensar
E se ele te tirou do piloto automático por 15 minutos, faz uma coisa para mim, inscreva no canal, ativa o sininho. Não é porque eu preciso de números, mas é porque eu faço esse tipo de conteúdo, é para você, para a gente, é para quem está cansado de superficialidade e quem quer profundidade, sem arrogância. E se você conhece alguém que vive essa vida silenciosa, que não posta, que está sempre ali no bastidores do mundo, manda esse vídeo para ele e diz: ó, alguém finalmente te entendeu. Porque no fundo é isso que a gente quer. Não um like, não views, não performance. Só alguém que diga: eu te vejo, mesmo no silêncio, principalmente no silêncio. Obrigado por ficar até aqui. De verdade, nos vemos nos próximos vídeos. E até lá, viva um momento sem postar, promete?